Hoje, 21 de setembro de 2023, e nós vamos transitar no encontro de número 140. Mas antes, elevando o nosso pensamento, conversando com Jesus, conversando com os amigos espirituais que nos ajudam, que nos amparam, digamos assim: Mestre, muito obrigado por este momento, pela oportunidade que estamos tendo de aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a existência, sobre as suas dificuldades, seus problemas, enfim, a fim de que possamos interagir de maneira a aproveitarmos todos os instrumentos que são cedidos para o nosso aprimoramento espiritual. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, irmãos queridos, agradecemos o amparo, o carinho, toda a ajuda que temos recebido. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós terminamos nesse quadro aí, mas não vamos falar nesse quadro por enquanto. Eu gostaria de comentar alguma coisa com vocês, porque eu acredito que a vida, os momentos que a gente passa ao longo dos dias, das horas, muitas vezes são esclarecedores para nós, chegam-nos de forma que muitas vezes nos ferem, nos machucam, mas nos fazem refletir e até mesmo aprimorar a nossa maneira de agir, aprimorar o nosso fortalecimento em torno de nos orientarmos cada vez mais no caminho de Jesus, porque esse é o caminho e não tem jeito. Então, são fatos que às vezes parecem muito pequeninos, mas que, se você procurar na raiz, na profundidade, você vai ver que tem coisas que você passa até a lamentar, que pessoas possam ainda agir desta forma, mas esse lamento, evidentemente, entre aspas, né? Porque você tem a compreensão do porquê, face os conhecimentos que nós já procuramos e estamos tentando colocar em ação. Vejam como é simples a matéria. Eu recebi um comunicado falando: Quaresma, eu vou dar um pulo hoje lá na Sena para ver se tem água. Se não tiver água, eu vou ligar para você e você suspende a reunião de quinta-feira. Observem o detalhe. Observem um detalhe. Eu simplesmente não respondi. Ele está completamente enganado. Pode até cair uma bomba lá que vai ter um encontro que vai ter. Eu não paro o encontro de jeito nenhum, falando comigo mesmo. Eu não paro de fazer o meu trabalho de jeito nenhum. Muito bem. Passou. Eu, determinada hora, desliguei o celular, como eu faço sempre. Se ligou ou não ligou, eu também não sei, porque não liguei o celular até agora. Não, tendo água ou não tendo água, eu liguei. Então vejam, e a pessoa que fez isso, eu não vou citar nomes de ninguém, mas a pessoa que fez isso está dentro da doutrina há 50 anos. E aí eu pergunto, interiorizou alguma coisa? Sabe? Ainda agora conversava com a Valéria, e a Valéria falava alguma coisa,
disse, e é uma realidade, a primazia é espiritual, é do Espírito, sabe? A água, tudo bem, vamos ter problema, porque não vamos deixar de realizar o nosso trabalho. Afinal de contas, sabe, você passa na doutrina tanto tempo e não interioriza nada. Você se deixa machucar, se deixa contaminar, se deixa de fazer alguma coisa porque o material não está favorecendo. O problema do material eu vou realizar. Não tem água, vai sem água mesmo. Olha, isso tudo, sabe, me deixa assim pensar, o que fez essa criatura dentro da doutrina tanto tempo que não aprendeu que a primazia é do Espírito? Se é alguém que está chegando hoje, chegou daqui a um mês, a gente até compreende, mas você passar 50 ou mais anos dentro de uma doutrina e não aprendeu nada da doutrina, então como é que você seguiu a doutrina? Aí, sabe, aí me fortalece quando eu me lembro de Raul Teixeira, sabe? Para ser espírita tem que ter coragem, e a coragem em amplo sentido. Em amplo sentido, é encarar as dificuldades mesmo, é encarar os problemas, mas não deixar de seguir. E aí, acoplado às palavras de Raul Teixeira, né, eu me lembro de Eurípides, quando dissera: a evangelização de espíritos não é para todos. Eu entendi o não é para todos, né? Nós entendemos o que não é para todos. É porque realmente tem que ter coragem. Você tem que enfrentar os problemas e saber dividir o teu tempo em prol do Espírito. Primeiro o Espírito. Evidentemente, num caso de emergência, de urgência, você vai atender o lado material. Num caso de emergência, de urgência. Fora disso, sabe, esse tipo de situações que acontecem, sabe, me deixam... E eu sonhei essa noite que o senhor não vinha. Eu sonhei, eu chegava aqui... Isso aí é o capeta que falou, tu sonhou com o capeta. Não foi comigo, não. Não, é sério. Eu cheguei sozinha, eu esperava... eu estou te entendendo. E estava tendo uma festa aqui, mas ninguém me convidou, ninguém deu importância para me convidar para a festa. Mas eu vinha para o estudo, né? Aí eu vim, sinceramente, eu vim na expectativa. Eu falei, será que o seu colega não vai? Então eu vou assim mesmo. Eu estou aqui, eu não... Deve ter tido, né? Alguma ligação aí. Eu já organizei a minha existência de forma que sempre o lado espiritual é o meu lado principal. Se eu tiver alguma coisa a fazer materialmente, eu vou fazer, depois é que eu vou cuidar do lado material. Mas isso aqui tem pressa, não tem problema, mas mais pressa tem o Espírito. Eu telefone cedinho, para se tiver algum comunicado, né? Então eu organizo meus atendimentos médicos, quando tem que ir ao médico, quando tem. Às vezes, o médico, por exemplo, às vezes eu quero ir no médico num determinado lugar, mas naquele lugar ele não está no momento, está na quinta-feira pela manhã. Aí eu vou no outro canto, sabe? Eu me organizo dessa forma, porque a minha primazia é realmente o Espírito. Por quê? Porque isso significa dizer você interiorizar a doutrina, interiorizar quem você realmente é. Porque você não é matéria. Você vai largar isso aqui, daqui a pouco vai tudo ficar por aí. Não adianta. Você só leva o conhecimento, a bagagem é essa. Você está falando com relação a médico. Quinta-feira passada eu fui levar meus exames no médico sobre aquele problema do rim. E realmente ele só atende quinta-feira. Bom tempo. Aí, escuta, deixa eu te falar. Aí quando eu cheguei lá, eu fui a primeira para ver se dava tempo de vir para cá. E ele entrou numa conversa, eu falei até com a Cristina, o médico é espírita. Ele já tinha falado para mim da outra vez que eu fui lá.
lá que se eu tomasse um tal remédio, ele ia me mandar para o inferno. Aí eu fiquei quieta. Quando foi quinta-feira agora, ele passou um remédio para mim, que o nome era... Aí eu falei, então, o senhor falou que ia me mandar para o inferno, o senhor está me receitando o mesmo remédio? Ele falou, não, fica tranquila, você não vai para o inferno, não. Você vai para o umbral. Aí quando ele falou assim, entrou numa conversa espírita. E ele disse, não, vamos voltar para a capela, vamos juntos para a capela. E ficamos conversando, ele me deu o nome de um filme para eu ver. Eu até comentei com a Cristina. Aí você vê como é que são as coisas, como é que a espiritualidade funciona na vida da gente. E... Diga. É que você não respondeu. Eu disse, já está faltando água há muito tempo e o pessoal pede sem beber água. Pois é. Mas a pessoa sabe disso. A pessoa sabe disso. Levaram o bebedouro. Viu? Mas eles trazem água, não tem importância, eles trazem água. Primeiro, veja, olha, é um problema muito sério, né? Disseram para mim que tinham procurado, que não tinha mais peça para o bebedouro e tal, que para falar com vocês, queriam fazer uma vaquinha para comprar o bebedouro. Eu digo, não, você vai aparecer lá para falar com o pessoal. Não apareceu. Olha, observa. E aí, junto com esse problema da água, falou que iria levar o bebedouro também. Quer dizer, foi junto, antes, não me lembro mais agora. Disse que ia levar o bebedouro. Levou. Então, significa dizer que a primeira notícia foi mentirosa. Porque se não tem peça, não sei o que, já procurei. Então foi mentirosa. As pessoas são idiotas e pensam que os outros também são. E quem faz isso é idiota, pensando que o outro vai acreditar naquele fato que não tem nada a ver. É bom que ele ouça e veja o vídeo para ver o que eu estou falando. Eu não tenho nada a esconder, já falei para ele, todo mundo sabe disso. Eu não quero citar nomes, né? Mas para com isso, sabe? Vamos ser verdadeiros. Querendo enganar. Bom, vamos em frente. Esqueçamos dessas histórias. Mas eu estou feliz com o fato, né? Porque o número de visualizações da nossa gravação está aumentando gradativamente. Eu fico feliz da vida por isso, porque eu fico observando como a coisa vai penetrando. Inclusive alguns comentários que são colocados, né? Tanto no meu Face, né? Eu fico somando as visualizações no Face, no YouTube, né? E fico vendo. Ainda tem aqueles que verificam, mas funcionam como anônimos, né? Ninguém sabe se viu ou se não viu. Também tem esse detalhe, né? Tem gente que se esconde. É um problema muito sério, né? Se você está se escondendo, é porque você tem algum problema. Você tem algum problema. Por que você não quer aparecer? Está se escondendo por quê? Anônimo, né? Então você não sabe se viu, se não viu. E às vezes está lá, né? Que viu, mas você não tem o nome da pessoa, porque esconde o nome mesmo. E por que será? É um problema de cada um. Bom, papo encerrado, assunto encerrado, agora vamos aos nossos comentários. O último quadro que nós vimos da vez passada foi esse aí. Então esse quadro não tem mais nada a ver para o nosso momento de hoje. E hoje nós vamos começar naquele último quadro que nós começamos, mas não terminamos. Lembram? E olha só o que diz esse quadro. O comodismo, o descaso, o lazer dos homens, aos poucos encontraram espaço na casa espírita. Está vendo aí? Não sou eu que estou dizendo isso não. Quem está dizendo isso aí é o pessoal que trabalha na evangelização do Espírito. Mas Quaresma, quem é que está dizendo isso aí? Você está dizendo que é o pessoal que trabalha na evangelização do Espírito. Eu digo, a falange espiritual. Mas quem faz parte dessa falange espiritual? Você não sabe? Você não sabe? Para com isso. Você não sabe mesmo, não? Você quer saber alguns nomes?
Tudo bem, não tem problema. Leondeli Bezerra, Amélia Rodrigues, Eurípides Massalu, que coordena tudo isso, e outros tantos. Alguns daqueles que trabalharam na codificação da doutrina espírita. É isso mesmo. Então, quando a matéria é passada, evidentemente que ela conta com a avaliação de todos eles. E não precisa contar com a avaliação, porque nenhum deles vai duvidar do que Bezerra está passando, do que Leon está passando, do que Eurípides está passando. Porque são espíritos que já têm um determinado nível e não vão colocar nada para o outro que não seja, que não proporcione motivos de elevação, de conhecimento, que deveria encontrar um espaço na casa espírita, que deveria estar atenta para auxiliar os espíritos. O que acabamos de falar. Jesus nunca tirou férias. Jamais os espíritos superiores deixaram de nos atender, porque eles sempre estão apostos no trabalho, sabendo da importância deles, enquanto nós, espíritos reencarnados, nos damos o direito de tirar férias das atividades que enobrecem o espírito. Por que tanto cansaço no serviço do Cristo? Porventura, já ouvimos dos amigos espirituais qualquer orientação nesse sentido? Me parece que não, né? Esse quadro nós vimos da vez passada. Então vamos seguir para o de hoje. Teria Allan Kardec anunciado esse descanso? Não. Ele nos demonstrou um exemplo incansável de trabalho, conforme Jesus também anunciou: meu Pai trabalha e eu continuarei a trabalhar. Aqui estou para servir e não para ser servido. É difícil. No livro dos Espíritos, Oi? No livro dos Espíritos tem uma colocação sobre isso. Eu não lembro qual, acho que aí tem 8, se eu não me engano. Sim. Também não lembro. Mas sei que tem. Então, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, eu botei até na tela, mas não me recordo. Os meus neurônios estão a sinapse, não deixa eu completar a sinapse. Então vejam como a coisa funciona. É tudo que estávamos conversando aqui, sabe? E eu procuro, não é? E todos nós devemos procurar seguirmos o mais próximo disso que está aí. Evidentemente que a gente tem falhas, todos temos, né? Ele disser que não tem, eu vou dizer que você está mentindo, porque não tem como. Aqui no mundo que a gente vive, no estágio que nós nos encontramos, todos nós erramos. Eu erro, vocês erram, todos nós erramos, né? Mas a gente se esforça, e o esforço já é um motivo para você ir um pouquinho mais adiante, né? No próprio livro dos Espíritos também fala sobre isso, né? Tem que se esforçar, né? O esforço já é que você entendeu, você já viu que é necessário, não, você já viu que aquilo é preciso. Isso é importante. Ninguém quer dizer nada? Eu quero dizer, não. Oi? Na minha opinião, eu acho que, pelo menos para mim, me facilita muito. Nós temos sempre que acionar a vontade e o amor. Claro que aquele amor de Jesus ninguém tem, mas pelo menos um pouco, porque com amor fica mais fácil para a gente cumprir nas tarefas e com a boa vontade. Esse amor vai sendo desenvolvido, né, ao longo do tempo. Sim. Quando você aciona a vontade para fazer alguma coisa útil, alguma coisa que vai ajudar, que vai colaborar com o outro, primeiro você estará colaborando com você mesmo, não é? E segundo, em torno disso tudo, você está desenvolvendo o amor. Sim.
porque alguma coisa boa, alguma coisa útil, benigna, não é? O amor ali está presente. A que nível? Depende de cada um de nós, né? Porque aquele amor, como você falou, como Jesus, está muito longe do nosso alcance. Nós não sabemos nem como é que é. Sim. Aí, como ela está falando, é ali, né, a questão da vontade, de você querer melhorar. Eu pensei de trazer alguma coisa na semana que vem sobre as potências na alma. Aí tem vontade, tem pensamento, uma série de... Aí a gente faz um resuminho para a gente... É fácil. Diga para todos lerem o problema do ser, do destino e da dor. Essa está. Isso aí O grande enigma. E ninguém desenvolveu melhor a vontade do que Leon Denis. Em algum livro. Bem desenvolvido. Ele bem preparado, né? O pensamento. Ele seria, no caso, se Kardec tivesse alguma situação, ele seria o substituto. Havia uma previsão disso aí. Era um espírito capaz de assumir esse trabalho. Muito bem, vamos em frente. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Está em João 5,17. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha a importância de se entender isto aqui. E para dar a sua vida em resgates de muitos. Por que isso? O que significa isso? Significa que ele era um amor total, em toda a sua essência. O que aconteceu em torno disso aqui? Resgate de muitos. Quem são os muitos? Somos nós. Todos nós. E por que o resgate? Porque ele nos ama. A obra que ele deixou. A evangelização dos A obra que ele deixou. Ele veio evangelizar. Os exemplos que ele deixou. Isso. É isso. Isso é. A salvação é essa. Não é como muitos pensam, né? Não, ele morreu na cruz para nos salvar. Eu já estou salvo porque ele morreu. Tem religião, como queiram chamar, por aí, acreditando nisso, né? Não, ele morreu para me salvar, então eu posso fazer todas as porcarias que ele me salvou. Que história, né? Então você não teria a sua individualidade, você não teria livre-arbítrio. Sim. Porque se o outro pode fazer por você, para que você tem livre-arbítrio e individualidade? Funciona, não tem a ver. Muito bem. Esclarece. 3. Deixa eu pegar o livro aqui, que eu nem cheguei no livro. Deixa eu pegar o livro aqui. Eu quero saber primeiro eu quero saber. Vou ver se as pessoas estão estudando agora. Fala para ninguém não. Vamos lá. Aqui. Cadê? Deixa eu botar aqui no quadro. Página 31. Vamos lá, 31. Cadê a 31? Achei. Cadê a 31? Aqui a 31, olha lá. 31. Esse aqui já está na evangelização de espíritos na casa espírita. Esse é o capítulo, não é? Ninguém marcou nada? Bom, eu já tinha marcado. Que pena! Desde a outra
Eu botei entre parênteses aqui. Hã? Eu botei entre parênteses aqui, dentro da outra vez. O estudo está aqui. Então vamos ver isso aqui, depois você vai falar aí o que você colocou. Deixar para trás os momentos frios de informação para que os encontros com as crianças, jovens, pessoas de todas as idades se tornem encontros fraternos, envolvendo o espírito com amor dentro dos seus interesses e necessidades. Portanto, conclui-se que a casa espírita não pode parar suas atividades, qualquer que seja, pois ela não atende corpos, mas sim espíritos em evolução. Eu já briguei muito dentro de casas espíritas e não é de hoje por causa disso. E depois é que eu vim aprender isso aqui, porque eu não tinha ainda, não conhecia nem a evangelização de espíritos. Quer dizer, então eu já sabia alguma coisa, né? Eu briguei muito por causa disso. Mas as casas espíritas, é como a gente tem conversado muitas vezes, e falado, né? Fica atendendo o homem, fazem palestras para o homem, e não é para o espírito, daquilo. Interesses e necessidades do espírito. Então, sabe, não vai ter água, não tem problema, a gente vai sem água mesmo. Acabou. Não tem energia elétrica, não tem problema. A gente não vai passar o slide, mas a gente conversa, a gente fala, a gente lê, faz alguma coisa. Não podemos parar, porque faltam instrumentos materiais que poderiam nos auxiliar para melhor desenvolvimento, mas a gente não para. Imagina se realmente o homem encarnado parasse por faltar elementos materiais que pudesse ele agir de melhor maneira e ação. Quando lá no estado primitivo não falta nada, não, tem que quebrar a pedra, porque quebrar a pedra contra a pedra, não vou fazer isso não, deixa a pedra aí mesmo. Quando eu era criança. Tem que carregar, pegar a pedra, não tem uma máquina para pegar essa pedra, não? Não tem. Nós estamos nessa fase primitiva, você tem que carregar a pedra, pega aí. E não carregar, não vou carregar a pedra não, deixa a pedra aí, eu não vou fazer nada não. Quando eu era Isso é um problema sério, né? Então a falta de instrumentos para você realizar alguma coisa vai ser instrumento mesmo, de todo jeito. Quando eu era criança, não tinha nada, a gente não tinha televisão, rádio, nem nada. Minha mãe fazia oração com a gente antes de dormir. A gente orava antes de dormir. Não tinha nada assim pra gente seguir, televisão, rádio, nada disso. Nem luz elétrica tinha. E a qual foi essa? Que ano? 1950? Por aí? Eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. Quando o compromisso existe, não importa como você vai realizá-lo, realiza-o. Eu me casei no início dos anos 60. A minha casa não tinha nada. Eu não tinha geladeira, eu não tinha televisão, eu não tinha rádio, eu tinha uma mesa. Eu me casei assim. Não tinha nada. Sabe o que é não ter nada? Eu e ela entrávamos num apartamento, que era um apartamento pequeno. O quarto não tinha janela, tinha um basculhante lá em cima. Caramba, devia ser quente, cara. Pois é, não era quente mesmo. E também não tinha ventilador. Compromisso você cumpre independente das ferramentas que você tenha. É nesse ponto que eu quero chegar. Era um compromisso. E aquilo tinha que acontecer, o momento era aquele, então acontece. Não importa o que você tenha, vá em frente, cumpra o teu compromisso. As coisas vão acontecendo com o tempo. E a fé ajuda bastante nesse momento. Interessante, né? Nessa época,
eu já trabalhava com eletrônica. Sim. Eu trabalhava na seção eletrônica da Mesbla, na Rua do Passeio. Tinha a seção eletrônica da Mesbla, na Rua do Passeio, do lado do metro. Metro Passeio era a Mesbla. E eu não tinha nada. Eu só tinha um rádio, a pilha, que foi o primeiro rádio, a pilha que apareceu aqui no Brasil, o Spica. Era um rádio japonês, a pilha, Spica. Só tinha esse rádio, não tinha mais nada. Hã? Spica é um rádio, porque tem uma música que fala sobre isso. Tá vendo? Spica era um rádio, né? Era um rádio desse tamanhozinho assim. Assim mais ou menos. Era o primeiro rádio a pilha que apareceu por aqui no Brasil. Era um rádio japonês. Veja, lá nos anos 60. Quanto tempo tem? Então é isso. Por causa disso, você não deixou de caminhar. Mas é assim mesmo. Compromisso é compromisso. E todo compromisso que você assumiu na tua existência vai estar também repleto de algumas dificuldades para ver como é que você vai adiante. Por isso, tem que ter coragem. E a vontade. Sim, perfeitamente. Essa coragem é que vai acionar a vontade de você ir em frente. Então é por aí o caminho. E o amor para suavizar. Suavizar o caminho. Então está aí, né? Vem envolvendo o Espírito com amor dentro dos seus interesses e necessidades. Então você tem sempre que mirar quem você é, Espírito. Eu tenho que realizar isso. Eu preciso realizar isso. Pense primeiro espiritualmente no teu compromisso, da realização, né? E depois você procura como você vai ordenar isso materialmente. Aí, nesse caso, eu penso que essa energia, os amigos espíritos, junto com os amigos espirituais, as energias que são geradas nos levam ao nosso crescimento, que é o entendimento daquelas situações. Perfeitamente, é isso aí. Sou um pouco interesseira. Eu sou um pouco interesseira. Eu já entendi que eu estou preparando o meu futuro. Então, eu tenho que agir da melhor maneira para que o meu futuro seja melhor do que eu tenho hoje. Perfeitamente. Aí isso é bom porque você internaliza isso e vai entender o que é necessário fazer. Porque se nós tivéssemos melhores realizações no passado, hoje nós estaríamos muito melhor. E quiçá poderíamos estar em Júpiter. Só a Cristina que conhece o Júpiter. Mas não realizamos na melhor qualidade. Agora eu não sei. Em mim, né? Agora eu não sei se tem gente. Eu não sei se por aqui tem gente que veio de Júpiter porque estava pagando alguma coisa que fez lá de mal, né? Aí... Não, ela veio para nos ajudar, para levar a gente com ela. Então tá bom. Ela veio com esse propósito. Então melhor assim. Essa foi boa. Mas leia, o que você viu aí? Aonde está? Que página está? Está na página 31. 31. O que foi? Eu botei em parênteses. Essa aí que o senhor já leu. E Oi? eu estendi, eu continuei, botei a continuação aqui de parênteses. A vida do espírito não tem interrupções em qualquer época. O ser necessita da evangelização que promove reflexões constantes para que compreenda os conflitos existenciais que carrega como instrumentos de mudanças e evolução. Que ótimo. O que nós estamos fazendo desde que começamos aqui? Justamente isso. Procurando conhecer esses instrumentos, né, que nos evangelizam. Que a partir do momento que você conhece o porquê as coisas estão te acontecendo, você está desenvolvendo a tua evangelização. Você passa a ter um comportamento melhor, uma compreensão melhor, né, um entendimento daquilo. Você passa a entender melhor o outro. Né?
Por que o outro realiza dessa maneira? Porque se você puder, você vai tentar ajudá-lo. Não é? Então, é justamente isso que aí está. No final da aula, do estudo, eu queria fazer uma colocação de algo que eu fiz, mas não agora, mas no final. Todo mundo na expectativa. Então, é isso. Vamos em frente aqui. O elo do aprender e ensinar está como interagimos na consciência do outro. Entendeu? O elo do aprender e ensinar está como interagimos na consciência do outro. A toda hora evangelizamos quando repetimos o conhecimento de várias formas, promovendo a compreensão da verdade no ser. Como entender isso? Podem falar. O elo do aprender e ensinar está no como interagimos na consciência do outro. Como é que você está lidando com o outro? Como é que você transmite para o outro, lida com o outro, se relaciona com o outro? Esse relacionamento é importante do aprender e ensinar, porque você tem que fazer isso dessa maneira. Muita gente fala com as crianças. Às vezes eu sou assim. Vai, você é assim que faz isso, anda, faz isso. Não anda dessa maneira, você não vai ensinar. Você não vai ensinar, você está machucando aquele ser, porque se ele não sabe aquilo, você está machucando mais ainda a consciência dele. Então você tem que entender por que ele faz daquela maneira e procurar mostrar como é que pode ser feito melhor. Mas se você tentar impor, aí não funciona, não dá certo. É por isso que muitos jovens aí saem de casa, não atendem os pais, até porque esse tipo de relacionamento, quando você recebe um filho, né, tem que ser desde a infância, quando ele nasce. Aliás, quando ele ainda está no ventre. Você começar a conversar com ele. E quando ele nasce, você começar a ver o comportamento que ele tem, como é que ele reage diante de determinadas coisas, né, para você ir promovendo a educação. O elo do aprender e ensinar está no como interagimos na consciência do outro. A toda hora evangelizamos quando repetimos o conhecimento de várias formas. Então você tem que achar uma forma cada vez melhor. Muitas vezes você está lidando com alguém, você procura mostrar de uma determinada maneira, mas você percebe que a pessoa não percebeu bem, né? Mas você não vai tentar impor. Aí você procura de outra maneira. Olha, esse negócio não é aqui, assim desse jeito, tá bom? Mas tudo bem. Você nota que a pessoa não entendeu nada e continua fazendo. Quem sabe se você fizer dessa maneira não só vai ser melhor. Você vai mudando a tua forma, mas sem procurar imitar a pessoa e tentar mostrar que você está querendo impor aquilo. É isso que me falta sabedoria. Eu até escrevi aqui. Posso falar? Fala. Precisamos ficar conscientes que quando nos baseamos na essência espiritual, da espiritualização, tudo se torna mais fácil. Não devemos promover. Aonde está isso? Diga. Na página 32. Lá no elo, depois que lê esse parágrafo do elo, isso é a minha conclusão. Isso é a minha conclusão. Está atendendo qual é o parágrafo? O elo do aprender. Sim, o elo do aprender. Mas vamos botar isso na tela aí. Esse aí que você botou. É. Esse aí. Daí, ó.
que eu entendi, porque é esse agir aí, esse agir na ira, naquilo, que de ficar repetindo. E você está falando, a pessoa está repetindo a mesma coisa que você está falando. Justamente. É isso que eu vou que essa ira, que aí eu fico irada. E você Entendeu? compra a vida plena. Vai ler a ira da Joana de Ângeles. Você ficar repetindo, Você estava aqui na ira da Joana de Ângeles? Nós estudamos esse capítulo aqui, a ira. A ira estava. Então, você conseguiu segurar alguma coisa? Ainda não? Pode, mas tem hora que pode, tem hora que Então depois você em casa, com calma, passa lá foi no 138, acho que foi, e repassa lá a ira da Joana, ou então você compra um livro. Foi ela que falou da ira. Olha, aí de repente não é uma ira, mas você fica irritado. É isso. Que é a diferença, você ficar irado e ficar irritado. Mas quando você está irritada, é porque a ira já está começando a funcionar. Já está funcionando. Mas você está batendo, mas você está irritado. Mas aí você já está Você pode não expandir, mas fica com ela. O tóxico já está feito. Não, você fez, mas você ao mesmo tempo não é para fazer assim. Mas já reflete. Mas você já gerou um tóxico. Já, mas é o que a Valéria está falando. Aí depois eu caio em mim e falo, mas eu não preciso tomar uma fase e fazer assim. Eu não preciso. Mas aí já aconteceu. Você já criou a carga fluídica. Agora, olha só. Eu conheço uma pessoa, converso com uma pessoa, aí o que ela faz? Ela se dirige às pessoas do jeito que ela quer. Ela disse que já tem mais de 60, ela vai falar do jeito que ela quiser. Aí é assim. Aí ela foi falar lá com uma pessoa, foi com toda a agressividade. Falei, por que você fez isso? Para que você vai falar com fulano, com o seu vizinho, dessa forma agressiva? Porque eu tenho direito, porque eu posso agir assim. Aí eu disse, pois é, você corre o risco de uma pessoa desequilibrada cometer uma violência contra você. E você está sem, você não está sendo educado. Você quer falar alguma coisa? Fala com jeito ao fulano. Poxa, será que dá para fazer você com essa agressividade? Não vai chegar no lugar nenhum. Se daquele jeito não dá, repete de outra maneira. Várias formas. Eu costumo elogiar as qualidades. Mas antes de agir de uma determinada forma, irada, agressiva, é bom parar para pensar. Por isso que o imediatismo é uma faca contra você mesmo. É isso que agora ele está fazendo. Eu me calo. O imediatismo, diante de qualquer reação ou ação de alguma pessoa, é muito problemático. Porque você vai tentar responder ou agir na mesma tonalidade, no mesmo tom. Aí é problemático. Não vai dar certo. É isso que eu estou falando com a pessoa, para não ter necessidade. Mas é justamente Mas no entendimento que a pessoa tem, acha que não é assim, tem que ser do jeito que ela é. Eu já escutei da própria. Eu me melhorar, me mudar. Você explicou? Explico, mas ela não aceita. Você explicou? Explicou. Ela não aceitou. Não. Olha só para você entender. Você explicou? Ela não aceitou da forma que você. Pois é. Então você agora, de uma próxima vez, procure explicar de uma outra maneira, menos contundente. Quando repetimos o conhecimento de várias formas.
Olha, interessante. Olha a resposta. Não vou me modificar porque isso é uma violência contra a minha personalidade. Você não tem que se incomodar com a reação. Use a tua ação de uma maneira mais apropriada, de repente, menos contundente. Vai repetir. E que não choque a essa pessoa. Sim, eu não choco a pessoa que não aceita mudança. Então você choca porque ela diz para você que não aceita, então você choca. Não. Como não? Eu aceito, ela não quer mudar tudo. Pois é, mas se ela diz para você que não aceita, é porque você está chocando-a. Você pode, Valéria, você é bonita, e você não aceitar. Eu sou mesmo. Quem disser que eu sou bonita, tá mentindo. Não, tá vendo? Choquei, né? Pois é isso. Chocou. Entende? Quer dizer, você chama a pessoa de bonita e ela ainda se sente choque. Então você tem que arranjar outra maneira. Por isso está aqui, ó. A toda hora evangelizamos quando repetimos o conhecimento de várias formas. Não aceitou de uma forma? Não tem problema. Elogiar as Você qualidades tenta de da outra. pessoa. Não fala tudo, fala só metade. Né? Não fala aquela coisa que você achou que chocou demais. Vai tentando. Sem fazer com que a pessoa se afaste. Porque se ela se afastar, você perdeu a oportunidade. Se elogiar as qualidades, porque todo mundo. Porque quando você tem está fazendo qualidade, isso, né? quem está aprendendo mais é você mesma. Sim, eu sei disso. Pois é. Eu tenho que lidar com isso, o que eu vou fazer? Ah, mas ela não aceita. Não tem problema. Ela não vai aceitar 500 mil vezes. Mas tem um detalhe importante. Vai ficar na memória. Então, em determinado momento, alguém chega para ela e diz assim, ai! Aí desperta aquilo que você falou. Não já te aconteceu, de repente, você ouvir tantas coisas, e de repente alguém diz para você, ah, isso assim, e você se recorda daquilo que ouviu lá atrás, e que de repente você não deu a mínima atenção? Pois é, fica guardado, fica latente, ali, esperando o momento exato que venha alguma coisa que leva ao despertar. É assim. Ah, mas eu já falei 500 mil vezes, não adianta falar com essa pessoa. Não tem problema, vai falando. Muda a maneira, sem tentar fazer com que a pessoa se afaste. Né? Porque também se ela se afastar de você, é porque você cumpriu mal o teu relacionamento. Não tem como afastar. Hein? Não tem como afastar. O evangelizador precisa compreender o Espírito em sua essência, a vida em sua consequência e a espiritualização ao encontro de Deus como sua finalidade. É tudo que nós estamos tentando falar aqui, tudo que estamos conversando, o Espírito em sua essência. Esse ato de falar várias vezes é justamente compreender o Espírito na sua essência. Por quê? Porque nem todos são capazes de entender ai. Você fala ai, a pessoa entendeu. Mas é assim que acontece, não é? Você fala, você é muito querida, a pessoa entendeu, tá vendo? Isso é uma hipocrisia, sem vergonha, safada. É um problema muito sério. Nós estamos ainda numa civilização que não tem um ambiente homogêneo para todas as coisas. É muito heterogêneo. Cada um aqui pensa de uma determinada maneira. Você não pode querer que a pessoa aceite da maneira que você vai falar. Você não pode exigir que a pessoa entenda. Você é muito bonita. Ela pode não entender dessa maneira. Você é um horror, você é feia pra caramba. Ah, que beleza, que ótimo. Eu tive uma vivência na escola muito interessante. Eu tive uma aluna que ela tinha uma dificuldade imensa de aprendizagem e tal. Consegui alfabetizar, ela foi uma boa aluna. Aí ela já estava mais crescidinha, ela tinha um irmão também que ainda era pior do que ela.
Aí eu peguei, eu ajudava o garoto. Aí eu chamei, fulana, você precisa ajudar seu irmão e tal. Tia, eu vou tentar. Tá. Aí ela um dia disse assim, tia, olha só, eu não quero saber dele, eu já estou cansada, ele é muito burro. Olha só. Aí eu olhei para ela e disse, vem cá, você se lembra um tempo atrás? Eu desisti de você? Ela olhou comigo e disse, ela era uma estranha, professora, e ficou comigo até eu conseguir. Por que o irmão faz? Passou aquilo na cabecinha dela. Então, veja bem, relacionamento é algo muito importante na nossa vivência. Relacionamento é muito importante. Por quê? Porque nós que aqui estamos, já temos condição de entender por que o outro age de uma determinada forma ou maneira. Então a gente não pode de maneira nenhuma agredi-lo ou de repente não aceitar, entre aspas. Você não aceita, mas você não vai demonstrar isso. Você tem que procurar ter uma ação, né, que possa de repente até tentar corrigir se a ação for ruim, ou de repente nós mesmos é que estamos errados, não estamos entendendo o outro e a ação dele é melhor que a nossa. E aí? Porque também nós não somos perfeitos, nós não sabemos tudo. Então temos que ter essa compreensão. E a gente sabe que muitas vezes o nosso próprio comportamento é um comportamento indevido, né? E o outro não aceita, não se relaciona com esse nosso comportamento, porque não está dentro das possibilidades dele compreender. Mas nós temos a condição já de compreender e saber por quê. E aí mudamos o nosso comportamento, né, para não deixar o outro em situação negativa contra nós. Temos que ter esse estado de coisa. Deixa eu colocar assim, esse fato que eu estou falando, que se deu comigo, foi o seguinte, o médico lá que está tratando da minha neta deu 2 frascos de colírio para que ela usasse. Aí quando chegou em casa, eu falei, você leva um para sua casa, deixa um aqui em casa. Aí eu falei, você está usando o colírio? Botou o colírio? Isso foi uma semana. Não é colírio, é um comprimido. Eu falei, não é comprimido, é colírio, é para pingar na vista. Não é, você me deu uma caixa de comprimido. Pega lá para eu ver. Depois eu quero, foi uma semana. Aí eu falei com a minha filha, olha, foram 2 caixas de colírio. Você deve ter se enganado. Você deve ter confundido. Deve ter dado uma caixa de comprimido e uma caixa de colírio. Não foi, foram 2 caixas de colírio, você vai ver. Isso foi uma semana teimando comigo e eu dizia, não é. Quando foi agora, essa semana, aqui realmente são 2 colírios, aqui a caixa do colírio ali que você viu. Aí essas coisas, entendeu? Essas coisas é que você tem a certeza do que você fez e a pessoa fica teimando com você. Então E quando ela estava teimando com você teimava com ela? Não, eu deixei pra lá, eu falei que não era comprimido e ela tomou o comprimido uma semana. Estou tomando um comprimido, acho que era Dorflex, sei lá o que era lá, uma semana dizendo que estava usando o remédio certo. Esses casos acontecem. A questão é nós compreendermos a posição do outro. Pois é. Quer dizer, então o que você notou disso tudo? Eu notei, sei lá, nem sei o que eu notei. Eu notei depois que eu fiquei, eu liguei fazendo a mensagem. O que você notou numa próxima vez? Anotei que a pessoa reconheceu o erro. Numa próxima vez que você tiver que dar um frasco, ficar com um frasco de alguma coisa, dar um frasco para essa outra pessoa, como é que você vai agir? Vou mandar ter estudado. Não, se você fizer assim, você vai feri-la. Está dizendo que eu não sou cuidadosa, está dizendo que eu não tenho cuidado. Você vai dizer, olha, está aqui, isso aqui é um colírio, ou outra coisa qualquer, não é?
você deverá usá-lo diariamente. Vai dar uma maior Mas isso não explicação. foi feito lá junto com o médico. Funcionou? Não funcionou. Então, dá licença. Então você vai agir de uma outra maneira. Aí sabe o que aconteceu? Você não está me entendendo ainda, Sim, Denise. sim. Espera aí. Você agiu de uma forma, não foi? Sim. Então você agora age de outra maneira quando você tiver que dar alguma coisa para essa pessoa. É o que mostrou ali. Você falou de uma maneira, não funcionou, né? Então você agora vai tentar despertar uma outra forma de que ela possa perceber o que você está dando a ela. Sim. Você falou assim, né? Não, porque assim, quando nós chegamos em casa, logo depois que a mãe dela chegou, eu passei as instruções. Olha, o médico deu essas 2 caixas para usar todos os dias uma gota de Escolhi. Passei para a mãe dela e ela estava junto. Perfeito. Que cabeça. Perfeito. Você fez isso, não é? Aham. E não aconteceu. Não, aí o que acontece? Ela mora distante de você? Foi em cima da minha casa, aí Em que cima da ficou tua errado. casa. Não, você se confundiu. Ela é o quê, teu? Minha neta. Filhinha, olha o colírio, hein? Não esquece. Mas é isso. Já tomei o comprimido, eu falei, não é comprimido. Vocês estão percebendo como ela está irredutível em aceitar o que estamos falando? Percebeu? Percebeu? Esse é o grande problema nosso. Criança. 12 anos. Mas se transforma numa fada. Eu estou conseguindo mesmo captar. Entende? Aham. Você a vê todo dia? Todo dia. Todo dia. Escuta, filhinha, você colocou o colírio hoje? Sim. Não, mas aquilo que a senhora me deu não é colírio. Ah, não é verdade. Deixa eu ver, me mostra. Exatamente isso aí. Ela te mostrou? Não, daqui a pouco eu vou lá e pego para você ver. E aí? E não pegou. E não pegou. E você não foi lá ver? Não. Por isso eu estou dizendo, presta atenção, Denise, tem que mudar a maneira. Nós não podemos sempre ficar agindo da mesma maneira. Se você notou que aquela forma de relacionamento não funcionou, você não vai agredir a pessoa, mas procura uma outra forma de se relacionar. Quando eu falo relacionar, em todo sentido. Em todo sentido. Entendeu? Você também falhou. Sim. Porque se você viu que ela estava sendo relapsa, não é? Você não foi ao encontro mais intimamente. Mais relaxa aqui. Você tinha que ser mais íntima. Eu fui mais relaxa porque eu tinha que ter ido lá. Mas pela forma, e dava no olho dela. pela forma com que você falou, você também ficou aborrecida, tanto quanto revoltada, irada. Não, eu fiquei. Todo mundo ficou contra mim. Muita trabalho. Entendeu? Como se eu tivesse dado o remédio errado. Tá vendo? Viu como ela recebeu? Não pode receber dessa maneira. É o nosso erro, é esse. A gente não pode receber dessa maneira. Opa, peraí, fulano não percebeu então. Você se deixou sentir. Sim. Você recebeu essa energia sem vergonha. Sim. E colheu, opa, a energia ficou. Ela tem 12, mas tem cabeça. Ah, Denise! Aí quando ela viu. Uma criatura com 12 anos hoje, Exatamente. É desafiador. O problema é esse. sabe mais do que a gente. É desafiador, o problema é esse. Aí quando ela, eu falei, quando já passou uma semana disso, que eu não sei por que foi que eu fui lá, que ela falou que achei o remédio. Aí eu falei, você achou? Então você compara, leva lá embaixo e vê se não é o mesmo que estava em casa. Aí passei uma mensagem para Você já, tá vendo? Você já colocou um embate com a criatura. Não devias fazer isso. Veja lá se não é aquilo que eu te dei. Alguma coisa parecida. Né? Esse comportamento que a gente tem muitas vezes, né, de querer mostrar que nós estávamos certos, é que às vezes machuca o outro. Mas machuca também quando duvida da gente, que a gente vai passar a testar de velhice. Mas nós, com a compreensão que nós temos, nós percebemos o machucado e cuidamos dele. Sim. Sem deixar que o outro perceba. Sim. Foi o que eu fiz, eu deixei. Não, você não fez. Não, eu deixei que ela visse que estava. Eu não tenho como você. Sou orgulho da Quem é? Ah, Jesus! Assim, Coisa séria, pois é. Veja bem, Denise, esses comportamentos que nós temos
todos nós temos isso, né? Quando não aceitou, a gente. Né? Esse tipo de situação é que a gente tem que começar a evitar, para que os relacionamentos se tornem melhores. Né? A gente tem que procurar evitar. É difícil, mas é o aprendizado que precisamos, é a evangelização que precisamos. Né? Mas a gente chega lá. Com certeza. Age com mais leveza, assim, como fosse mais, como se estivesse lidando com criança. E às vezes eu faço isso. A pessoa está muito eu vou tirando com ele, vou na brincadeira. Eu sei que a casa espírita. A casa espírita da nova era. Evangelização de espíritos. Centro espírita. Escola do espírito. A evangelização para o terceiro milênio. Esse é o modelo de uma casa espírita para a época que estamos vivendo. As transformações que as casas precisam sofrer. A atualização que as casas precisam sofrer. Verificar ali? Esse negócio aqui, ó. O livro é esse, Laços de Afeto. Deixa eu perguntar uma coisa. No futuro nós teremos uma educação com essas características, é isso? Oi? No terceiro milênio, não digo nem na casa espírita, mas a educação de uma forma geral será, né, nesses moldes. Perfeitamente, escola do espírito. Não tem como, é regeneração. Não tem como, é o terceiro milênio. É esse que a gente já ensinou. Hoje, em 2002, esse livro de 2002, destaca-se o Centro Espírita como escola de espiritismo. Quando o futuro acena para que ele se promova a condição de escola do espírito, precisamos promover a casa espírita de mera escola de estudos sistematizados e planejados, que para mim isso aqui é um rol, para um centro de convivência e treinamento para desenvolvimento dos traços morais da regeneração. E não tem jeito. Isso aí é manso de fogo. Nosso Jafé é manso. Essa é a nossa querida irmã de fogo. Esse estudo sistematizado eu fiz aqui junto com a Ivani. Foi? Os meus primeiros anos de casa, de segmento aqui na casa espírita, foi com esse estudo aí. Pois é, mas Você também, né? Foi 5 anos. Precisa mudar. Para atender. Todo mundo saiu, só ficou eu e ela. Para atender as necessidades de cada um. Por isso que está em voga também fazer reuniões pequeninas, com poucas pessoas, como nós estamos aqui, onde todos podem conversar, falar das suas necessidades, do que fez de errado, do que fez de bom, enfim, e a gente conversar, discutir, falar, enfim, comentar a respeito. As casas espíritas, uma multidão, como faz lá o Frei Luiz, como faz o Leão Denis, as pessoas saem de lá, da assistência pública, lá onde fica o pessoal, o povo, cheio de dúvida. E a maior parte vai lá tentando receber benefício. Não é para aprender a doutrina espírita, não. É para ser beneficiado. Não, vou lá na casa espírita, que aí os espíritos vão cuidar de mim. Não é bem assim, não. Aqui nesse estudo a gente vem para aprender, né? Ninguém vem em busca de nada assim, a não ser o aprendizado. Mas a maioria vai mesmo para... Se fosse assim, se os espíritos cuidassem da gente, ninguém precisava fazer nada. Você tem um guia espiritual, trata de fazer a porcaria que você quiser, que o guia espiritual vai cuidar de você. Tá bom? Ele fica lá distante. Mas nós vamos ficar agora só para vou deixar o capeta seguir. E vai. Esse que é quis, né? No livro dos médios, no capítulo 2 do sobrenatural, maravilhoso sobrenatural, né, ele fala sobre isso, né, da questão que tanto o assistido quanto o médium, a mentalidade dele está equivocada, ele vai para resolver seus problemas e não para adquirir conhecimento daquilo que ele pode ser reformulado.
Pouca gente lê o livro dos médios. Tem uns tópicos ali que é complicado, meio difícil. Eu mesmo Pouco não leem o entendo, livro não. dos médios. Eu tentei ler o livro dos Espírita médicos. mesmo. Sim. Que nunca abriram nem o livro dos médios para folhear, para ver o que tem Eu lá dentro. tentei, mas não consegui nada, larguei pra lá. Aí peguei o livro dos Espíritos, eu entendi melhor. Ele eu consegui compreender bem. Sim, mas é o primeiro livro. O primeiro livro, qual foi o primeiro livro? Livro dos Espíritos. É por aí. Depois veio o Evangelho, né? Aí vieram os outros. O ser espiritual. Nós entramos nesse capítulo, o ser espiritual. Página 3. Vamos ver o que nos diz. O entendimento do ser espiritual é de grande importância para o despertar. É o que nós estamos falando. Nós estamos falando no despertar. No despertar quanto o movimento do outro, quanto ao que o outro pensa, quanto o relacionamento que o outro mantém conosco e nós mantemos com ele. Isso é um despertar. Você tem que despertar. Esse despertar se dá como? Com os conhecimentos que você vai adquirindo e você vai entendendo melhor o outro. Não é? Então você não só se melhora, como você tem a possibilidade de ajudar o outro. Sim. O acordar e o fortalecimento dos ideais do espírito dentro de seus compromissos assumidos como proposta evolutiva. Dentro dos seus compromissos assumidos como proposta evolutiva. Onde foi assumido isso? Oi? Planejamento reencarnatório. Perfeitamente. Dentro dos seus compromissos assumidos como proposta evolutiva. Quando foi planejada a reencarnação, quando foi feita a pauta do planejamento reencarnatório, a programação, compromissos. Compromissos, como é que se faz? Um compromisso. Assume, né? Procurando assumir, né? Realizá-los. Como proposta evolutiva. E aí, dentro desse parâmetro aqui, encaixam-se tantas coisas, né? Ambientação reencarnatória. Está cheio de compromisso na ambientação reencarnatória. Você está rindo, né? Porque você não está cumprindo direito, né? Eu conheci a cidade, que cidade? Quem que eu escolhi essa cidade? Se eu não estivesse aqui, eu não estava aqui também. Ambientação reencarnatória. O que mais? O grupo familiar. Aquele vizinho chato, perturbador. Ai, não tem nenhum. Né? Aquele local onde você encontra uma série de dificuldades que você tem que vencer. Tudo isso está dentro dessa proposta evolutiva. Capturar os corpos que jogam no lixo é tudo importante. Se você tomar esse exemplo, né? Todo dia eu tenho um lixinho para tirar do meu jardim. Então, por exemplo, tem prazo. Hoje tirei um copo de açaí. Aí ele bem enganjado lá no meio da planta. Eu falei, mas aqui eu não quero isso. Veja bem. Já peguei, botei na lata do lixo. O lixeiro passa, o carro da Columbe passa, passa. recolhe lixo. E daqui a pouco tem lugares aí que já está cheio de lixo de novo. É absurdo. Isso é o que eu mais Você vê, veja bem, né, o mundo que nós ainda nos encontramos. Sim. Onde as propostas, né, feitas e que fizeram não são cumpridas. Mas aí, Porque ninguém fez uma pauta reencarnatória para fazer porcaria. Muito pelo contrário, todos nós fizemos uma pauta reencarnatória para progredirmos. Mas veja bem a deficiência que nós ainda temos.
de cumprir os compromissos. Porque a pessoa que joga o lixo na rua, ou que joga lá no teu canteiro, no teu quintal, eu canso de pegar na minha calçada também, lata de cerveja, garrafa, inclusive de vidro, jogada nos canteirinhos que eu tenho na minha calçada ali. Quer dizer, qual é o compromisso que esse espírito tem com você, com o outro, com a natureza, com o ambiente que ele vive? Nenhuma. E isso vai ficar impune? Ah, isso é só uma latinha, um palito de fósforo. Não, nada fica impune. Não vai ficar impune. Porque você não tinha que fazer isso. Porque não é a latinha, não é o papel, não é o palito de fósforo. É o dano que você está causando e o trabalho que você está dando ao outro. Porque o outro vai ter que, de repente, pegar, né, fazer um trabalho de limpeza, não é? Então você está dando trabalho ao outro desnecessário. Mas aí, e você vai pagar por isso. Eu me lembro dos Domínios na Mediunidade, né? Uma parte que me marcou muito desse livro. Quando eu vejo aquele lixo, ao invés de eu me aborrecer, aí eu me fortaleço me lembrando dessa passagem dos Domínios da Mediunidade. Então, eu sei o quanto é útil quem luta para limpar, né? Cuidar das plantas. E tudo, então, tudo. Nós estamos aqui sempre para fazer o melhor em torno de tudo. Aí eu não me irrito não, meu tio hoje eu tirei. Tiro, vou lá, boto na sacolinha de lixo, penduro. Tudo o que você fizer, tudo que nós fizermos, de bom, o maior percentual do bom é para você mesmo. Tudo que você fizer de ruim, o maior percentual do ruim é para você mesmo. Ao outro, você simplesmente está sendo instrumento para ele ter algum dano com aquilo. Mas quem vai sofrer um dano maior é somos nós. E eu faço isso e sou agraciada pelas flores, né? E lá na minha cozinha, eu fico vendo as flores. Agora você que está falando bastante, o que é o Espírito? O Espírito é o princípio inteligente. O princípio inteligente do universo. Pela linguagem humana não é fácil de ser analisado, porque o Espírito não é uma coisa palpável. Livro dos Espíritos, pergunta 23. E daí a falta de entendimento de muitos de que é necessário aprender, conhecer, fazer melhor, ser gentil, ter bons relacionamentos, não maltratar o outro, Respeitoso e obediente. não pensar que o outro tem que te entender de qualquer maneira. Não, porque a recíproca vem, você trata. É a falta de conhecimento do Espírito. É por isso que nós estamos aqui, Trata com tentando nos respeito, evangelizarmos. tem de volta. Quem é que está sendo evangelizado? Todos nós, né? Mas quem? Eu. O Espírito. Quem? Assim, o Espírito. Nossa, É isso. Porque a matéria isso. sem Espírito não é nada. É isso. Não é nada. Mas a nossa compreensão quanto ao que é o Espírito ainda é muito curta, ainda é muito pequena. A evangelização de espíritos trabalha com a consciência do ser. A evangelização de espírito trabalha com a consciência do ser, para que ele reflita na construção de seus pensamentos. Quem é a consciência? Quem é a consciência? É o pensamento. Oi? É o pensamento. É o Espírito. É o pensamento. Vai. É o pensamento. Vai. Falou no pensamento. Em ação. Vai. É o Pensamento. pensamento
trabalha com a consciência do ser. A evangelização do Espírito trabalha com a consciência do ser. É o pensamento onde estão guardadas as leis de Deus, pode ser? Sim, mas que é a consciência? É o próprio Espírito. Que pensamento é esse, a consciência? São as leis Que tipo de pensamento é esse? As leis de Deus? Aqui tem uma poça cheia de lama. A poça está aqui, cheia de lama. Isso é um exemplo bem patético, mas é um exemplo. Uma poça cheia de lama. Aqui tem um caminho que está com uma aguinha. Aí você está caminhando. Aí você para. Você vai pisar na lama ou vai pisar na aguinha? Hein? Oi? Sim, e quem te indicou isso? Inteligência. Hein? Discernimento. 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 Oi? Discernimento. A consciência é um pensamento avaliador. Nós vimos isso aqui. Está no livro dos Espíritos. Pergunta 800 e qualquer coisa no livro. A consciência é o pensamento avaliador. Observe agora um detalhe. A evangelização do Espírito trabalha com a consciência do ser. O que ela está tentando promover? Com que a tua consciência seja a melhor possível para que todas as tuas avaliações sejam também as melhores. Para que os teus discernimentos sejam os melhores. Para que os teus pensamentos sejam os melhores. Por isso, a consciência do ser. A evangelização de Espírito trabalha com a consciência do ser, procurando fazer com que a nossa consciência tenha os melhores motivos. Lembra do filtro da consciência que nós mostramos aqui? É isso. Esse filtro seja o melhor qualidade. Quanto maior qualidade esse pensamento, essa sua consciência, esse pensamento avaliador, mais você desenvolve melhor as tuas tarefas, sejam elas quais forem. Por quê? Porque você melhorou, porque você cresceu espiritualmente. Para estudar o Espírito, compreendê-lo e estudá-lo, é de fundamental importância que se compreenda sua natureza, seus compromissos e consequências futuras de seus atos. O que está dizendo isso aí para a gente? O que está dizendo para estudar o Espírito? Para estudar o Espírito, compreendê-lo e estudá-lo é de fundamental importância que se compreenda sua natureza, seus compromissos e consequências futuras de seus atos. O que está dizendo? Logo de pum. Porque a consciência é um processo reencarnatório. Sim. Mas o que está dizendo? É para a gente procurar os nossos pontos negativos, procurar trabalhar isso. Trabalhar os pontos negativos, transformando para positivo. Né? Melhorando o pensamento, melhorando nossas ações. Eu pensei em avaliação. Você tem uma situação, você vai passar a avaliar de que maneira você pode lidar melhor com a situação. Como é que você começa a compreender a natureza do Espírito? O principal fator, a principal causa da natureza do Espírito qual é? Deus. Eu fui criado por quem? Deus. Seus compromissos e suas consequências futuras
e consequências futuras de seus atos. Seus compromissos. Qual é o compromisso do Espírito? Evoluir. O compromisso do Espírito é a reforma íntima. Oi? É a reforma íntima. Compromisso do Espírito. Evolução, né? Tem que evoluir. Principal compromisso do Espírito. Principal compromisso do Espírito. Crer em Deus, né? Se conhecer. Se conhecer e procurar estar sempre conectado com E Deus. como é que ele vai se conhecer? Estudando. Ampliando o conhecimento. Então, o principal compromisso do Espírito é ampliar os conhecimentos. Sejam eles quais forem. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Quais são os conhecimentos de Jesus? cristãos são tantos. É a verdade. Os conhecimentos universais. Ele conhece de tudo. Conhecimento universal. Então não tem jeito. O principal compromisso nosso é ampliar os conhecimentos. Quando você amplia o teu conhecimento, você passa a ser melhor. Em todo sentido. Quando eu falo conhecimento, não é só o conhecimento das coisas, como desenvolve, é moralidade, é inteligência e moralidade, é intelectual e moral. Porque se você Conhecer e pôr desenvolver- em prática, né? Pôr em prática. Conhecer e pôr em prática. Não Perfeitamente. adianta conhecer e não. Ah, não. Pois é. Quando eu falo conhecimento, é que justamente você já está procurando agir daquela maneira, né? Com certeza, tem razão. Estimula a nossa confiança em Deus. Tem razão. Agora, também não adianta você desenvolver só a intelectualidade e esquecer a moralidade. Né? Aí você vai fazer porcaria com o que aprendeu. E eu sei fazer uma bomba. Aí bota a bomba para estourar em cima do outro. Não é por aí. Não é? Então, seus compromissos e consequências futuras de seus atos. Quer dizer, você conhecendo os seus compromissos, como nós já vimos aqui, no slide passado, né, você tem os seus compromissos, deve procurar agir da melhor forma possível, porque essa pauta está na tua memória existencial, e a gente já sabe como chegar na memória existencial. Não é? A gente sabe que tendo pensamento benigno, pensamento voltado para o alto, o pensamento quanto maior evangelizado, maior contato a gente tem com a espiritualidade, e principalmente a gente mantém um fluxo direto com o nosso guia espiritual, aquele espírito que conhece a nossa pauta reencarnatória, não é? Que conhece o nosso planejamento reencarnatório, e ele nos inspira e a gente vai procurando realizar da melhor forma possível. Da melhor forma possível, por quê? Porque a gente vai mesclar com os conhecimentos e com os nossos temperamentos e comportamentos, e nunca dificilmente a gente sempre faz o melhor, mas pelo menos a gente procura. O que é que você está rindo? Porque eu já me lembrei de uma Por que coisa. você fica rindo quando a gente fala no melhor? É difícil, né? É difícil. Mas nós estamos aqui para aprender, é assim mesmo. É difícil, mas a gente já sabe o que precisa. Isso, o saber que precisa começa a promover um esforço para que a gente faça daquele jeito. Não é? Isso já é importante. Porque tudo isso vai resultar em consequências futuras. E a gente sabe o que vem por aí, não sabe? Aliás, a moça não veio hoje da segunda morte, né? Quando ela vier, eu vou falar para ela da segunda morte. Eu vou botar ela horrorizada, que é para ela ver se não falta. Brincadeira, né? Isso não se faz. Olha, Mas quando você fala para muitas pessoas da segunda morte, elas pensam sempre que é para o pior, e não é. Não é para o pior. Só se for um dano. É, porque segunda morte nós vamos ter várias. E cada vez você está na Terra,
Você vai para Marte, você vai ter uma segunda morte. Você vai sair de Marte para ir para Saturno, você vai ter uma segunda morte. Não tem como, porque você vai perder o teu perispírito. Cada vez que você perde o perispírito, esse perispírito morre. E, satirizando como fez o Chico, ele vai para o cemitério, enterrado, vai ser enterrado. Como diz o Chico, né? O Chico satirizava muitas coisas, né? Para fazer com que nós viéssemos a entender como funciona. Muito bem. Vamos lá. A evangelização de espíritos auxilia o espírito a desvendar suas necessidades, valores, virtudes, dificuldades, sentimentos, doentes que interferem em sua personalidade. E agora? Agora eu vou deixar vocês falarem. Por que isso tudo interfere na personalidade? O que é a personalidade? O que é a personalidade? O que é? O que é esse corpo que você está usando? É um instrumento para que o espírito se manifeste. Sim. E ele foi construído segundo o quê? Segundo o fato do espírito, é isso? De acordo com aquilo que eu preciso melhorar, modificar, eu vou ter uma personalidade compatível para que eu possa reparar aquilo que ainda está no perispírito que precisa ser. Então, esse teu corpo, o corpo que você está usando hoje, onde você está hospedado, o seu espírito está hospedado, ele está preparado para você solucionar satisfatoriamente bem todos os compromissos que você assumiu na tua pauta reencarnatória, ok? No teu mapa de provas, como fala André Luiz, né? Mapa de provas úteis, como está no livro de André Luiz. Então, o seu corpo está preparado para isso, ok? Perfeitamente. Então, essa é a tua personalidade, ok? Agora, veja, auxilia o espírito a realizar suas necessidades, valores, virtudes, dificuldades, sentimentos doentes que interferem em sua personalidade. A evangelização do espírito auxilia o espírito a desvendar suas necessidades, valores, virtudes, dificuldades, sentimentos doentes que interferem em sua personalidade. Você interfere na tua personalidade? Todos nós interferimos. Quem disser que não, eu vou dizer que está mentindo. Você interfere. Por quê? Porque nós não realizamos a 100% a nossa pauta reencarnatória. Sentimentos doentes interferem em vários dos compromissos que assumimos. Você recebeu no teu grupo familiar uma pessoa que vai conviver contigo. E de repente a pessoa age de uma determinada maneira, você convoca a ira para trabalhar contigo. Mas na tua pauta reencarnatória não está lá que você deve ficar irada por estar ao lado daquela pessoa que está de repente não tendo um bom relacionamento com você. E você deixa esse sentimento interferir na tua personalidade. Quer dizer, você já maltratou a tua personalidade. Você criou um problema para a tua ferramenta. É como aquele que pegou o alicate para bater o prego. Alicate não é para bater prego. Não, mas não aconteceu nada com o alicate. Você que pensa. Aconteceu sim. Aconteceu sim. Pequenos desvios nos seus ângulos, na sua formação, já aconteceram. Porque você bateu com ele não é para isso. Ah, mas não é visível. Pode não ser visível, mas aconteceu. Você já interferiu. Faço-me entender? Sim, porque você bateu. Você bateu, você mexeu com moléculas, com átomos que ali estão invisíveis para nós. Mas não
você adulterou. Ela não é para bater prego. É o que a gente faz com a nossa ferramenta. Quando nós nos a comprometemos com os nossos sentimentos. Então você cria problemas na tua personalidade, que de repente, daqui a algum tempo, ou em algum processo que você tenha a seguir, a ser resolvido, você não vai conseguir resolver, porque você a tornou enferma, com o tóxico do sentimento negativo que você desenvolveu, que não deveria ter feito. Faço-me entender? Então você compromete a tua personalidade. E você compromete a tua personalidade e deixa de fazer uma realização que estava na tua pauta reencarnatória. Eu tinha isso aqui na minha pauta reencarnatória a ser solucionado, mas eu estou doente. Uma doença que você não precisaria ter se você não tivesse desenvolvido a ira, a cólera, a raiva, a mágoa. Mas você se deixou, danificou a ferramenta. Esse compromisso vai ficar para depois. Agora um detalhe, meu irmão, esse compromisso vai ficar para depois, mas um pouquinho mais pesado, tá? Porque você agora pisou na bola. E eu quero saber de quem aqui está que não deu uma pisadinha na bola uma hora ou outra. Pisou na bola, deu o pé na jaca. A gente sempre, pois é, o pior é que a gente, de repente, sempre interfere na nossa personalidade com sentimentos indevidos, que não deveríamos ter, né? Porque na hora de fazer a nossa pauta, está tudo bonitinho, tudo bacana, tudo legal, mas de repente a gente interfere. Eu vou parar por aqui, porque já chegou a nossa hora e nós continuaremos nessa tela. Eu posso falar agora ou falo depois da nossa oração? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque chegou a nossa hora, já passamos alguns minutinhos, e a seguir a palavra será toda vossa, nós a escutaremos. Elevando o nosso pensamento um pouquinho mais, mantendo no nosso cordão mental a imagem do Cristo que conhecemos. Ó Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom comentar e falar dos ensinamentos que nos chegam através daqueles que envias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esses motivos salvadores, os quais precisamos seguir para encontrarmos a luz. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amigos espirituais, nossa gratidão, nosso carinho pelo amparo, pela ajuda, por tudo que temos recebido. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.